Glória a Deus. Vamos continuar abordando sobre fé. Vamos caminhar cada vez mais, aprendendo mais sobre fé. Eu te convido a nós juntos caminharmos e prosseguirmos a aprendermos mais sobre a fé. Amém? Hoje é a terceira semana que estamos abordando sobre esse assunto. Pode passar. Eu queria antes contar uma história para você, uma história muito interessante sobre o equilibrista e o jornalista. Veja, o equilibrista amarrou uma corda de um prédio ao outro, e ele, acredite, sem os cintos de segurança, ele atravessou a corda de uma ponta a outra, e naquele momento havia muita gente olhando, havia muitas pessoas vendo o que ia acontecer, e também estava ali a imprensa, tinha um jornalista transmitindo tudo ao vivo, e todos ficavam perplexos de ver aquilo. Quando o equilibrista chegou do outro lado, todos vibraram, e o jornalista disse: esse equilibrista é fantástico, ele é muito bom. E aí esse equilibrista falou o seguinte: eu vou fazer algo diferente agora, eu vou voltar atravessando com um carrinho de mão. E o equilibrista pegou um carrinho de mão e, equilibrando, segurando o carrinho de mão, ele atravessou para o outro lado novamente. Mas quando ele chegou, o jornalista chegou para ele e disse: olha, você é muito bom, você é o melhor equilibrista que eu já vi até hoje. Como pode um equilibrista passar de um prédio ao outro sem suas proteções e passar com tanta tranquilidade no carrinho de mão ainda? Você é o melhor. E o equilibrista, não por satisfeito, ele disse assim: agora nós temos algo a mais. E o jornalista: eu não acredito, esse é o cara. E aí ele falou: agora eu vou voltar com uma pessoa em cima do carrinho, uma pessoa dentro do carrinho, eu vou voltar a atravessar com uma pessoa. E o jornalista: fantástico, você consegue, eu acredito em você, que você, assim como você veio, você é capaz de voltar, eu acredito em você. E aí o jornalista perguntou: cadê a pessoa, cadê o seu ajudante que vai com você no carrinho para voltar? E ele me disse: eu não tenho ajudante, vai ser você, porque você acredita em mim. E o jornalista, na mesma hora, ele falou: não, eu não vou. Por quê? Porque ele acreditava, ele tinha fé de falar. Ele somente tinha fé naquela hora de falar. Mas na hora dele exercer a prática da fé, do acreditar naquele equilibrista, porque envolvia sua própria vida, ele já não confiava mais. Semelhantemente, nós temos uma criança que, se você virar para o seu filho e dizer assim: pula aqui no colo do papai ou da mamãe, e o que o filho faz? Ele pula ou não pula? Pula. Por quê? Porque ele acredita em você. Se eu disser para meu filho: pode pular, meu filho, minha filha, pode pular que o papai te segura, ele, sem medo, pula, porque acredita que você irá segurá-lo. Não é à toa que a Bíblia nos ensina nós sermos como uma criança. Uma criança é pura. Uma criança, ela não tem maldade. Uma criança, quando ela acredita, ela confia por inteiro. E eu quero te convidar, assim como seu filho,
ou os meus filhos, ou uma criança confia em se jogar em nossos braços para segurá-la, eu te convido a se jogar nos braços do Pai. Eu te convido agora a se entregar totalmente nos braços do Pai, como uma criança pura, simples, mas se entrega sem reserva. Se entrega nos braços do Pai. Confie, exerça a sua fé. Pode ter certeza que com Ele você não cairá. Você não cairá, porque o Senhor estará pronto para te abraçar. E Ele te chama: vinde a mim, pula, vem, porque eu estou de braços abertos para te receber. Aleluia! Posso gritar um amém? Escutar um amém de você aqui do lado de cá? Amém. Aê! Eu escutei o seu amém daí, pela fé. Amém. Pela fé eu escutei o seu amém. Pela fé eu escutei o seu aleluia. Porque muito mais do que eu escutar, o seu aleluia, o seu amém é para o Senhor Jesus Cristo. Dê o seu melhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 48. Nós vamos ler Marcos, capítulo 6, versículo 48. Caso você deseje, acompanhe comigo. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima das águas, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Gente, não é para rir, mas é engraçado. Imagine 12 homens barbudos, só homem forte, pescadores, 12 homens no meio de um barco, começaram a abraçar uma outra e gritar morrendo de medo, porque viram uma sombra encaminhando em direção a eles. 12 homens gritaram de medo. Mas vamos voltar ao texto. Eu quero que você acompanhe comigo. E assim começa. E ele quem? Jesus. E ele viu. Eu quero dizer para você que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre mim. E isso é bom em dois aspectos. Sabe por que é bom? Primeiro, porque é o seu cuidado. Os olhos dele, pode ter certeza, você nunca estará sozinho ou sozinha. Os olhos do Senhor estão sobre você, ou estão sobre você. O outro ponto que eu quero que você perceba é que os olhos do Senhor também estão sobre você. De repente, quero te alertar, se o teu coração está desejando em fazer algo que vai entristecer ao Senhor, ou se você não sabe se vai entristecer ao Senhor, você pode compartilhar o que você vai fazer, ou talvez esteja fazendo com a sua família. Se não, possivelmente vai entristecer ao Senhor. Jesus faria no seu lugar o que você pensa em fazer? Jesus faria no seu lugar o que você deseja fazer? Se não, possivelmente também entristecerá o Senhor. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. E às vezes, quando nós vamos fazer algo que vai entristecer o Senhor, ou que ninguém possa ver, algo oculto, nós fazemos assim, ó, olha para um lado, olha para o outro, para ver se vem alguém, se alguém está nos vendo. Mas não podemos esquecer de olhar para cima, porque Ele está nos vendo. Amém? Então olha, Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade. Você já se deparou com situações em sua vida
que você literalmente, ou não tão literalmente, mas é tão real na sua vida, que você sente que rema e não sai do lugar? Você faz tudo com todas as suas forças e nada acontece? Talvez você já esteja cansado de tentar sempre as mesmas coisas e nada dá certo. Você está cansado de viver a mesma rotina, de viver as mesmas coisas, e você sente que nada muda, porque você está sempre a remar e não sai do lugar. Mas em nome de Jesus, você vai enxergar que os olhos do Senhor estão sobre você, e você vai sair do lugar. Vamos caminhar, e remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. O vento soprava contra quem estava no barco. O vento soprava contra eles. E contra Jesus, o vento soprava? Não. Contra Jesus o vento não sopra, só sopra contra eles. Quem que você deseja para a sua vida? Com quem que você deseja caminhar? Você deseja agradar o homem? Você deseja ter a necessidade de estar no grupo onde você está, porque você não pode sair desse grupo, que o grupo é importante para você? A Bíblia diz que vale muito mais a pena, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens. Não preocupem em agradar aos homens, porque o vento vem sobre eles. O vento vem sobre nós, sobre mim e você, mas sobre Jesus o vento não vem. Já de madrugada, e foi andando por cima das águas. Jesus, vendo tudo isso, vendo que eles não saíam do lugar, Jesus pegou e começou de uma forma natural a andar sobre as águas. Jesus começou a andar sobre as águas. Olha que interessante, e ia passar adiante deles. Eu achei fantástico isso. Jesus não foi até eles. A Bíblia diz, em outras versões, se você procurar, que Jesus ia passar depois deles. Sabe por quê? Não é que Jesus não tinha interesse de ir até eles. Jesus tinha interesse. O objetivo de Jesus é se fazer ser visto por eles. O desejo de Jesus é ser visto, que você o veja. Para que se cumpra o vinde de Jesus, quer dizer que você precisa ter uma ação de fé e vir até Jesus. Mas sabe o que Jesus faz? Ele passa bem pertinho, ó. Olá, gente, boa noite, boa tarde. Está ventando muito aí? É isso que Jesus fez. Ele não foi direto ao barco, ele ia adiante deles. Mas Jesus passou assim, foi olhando para eles. Tudo bem aí, gente? Está tudo bem com vocês? Conjecturando, é lógico. Tudo bem com vocês? E aí os discípulos entraram em pânico. Quem que é aquele que vem sobre as águas? Mas olha, o que Jesus quer, e por ele se deixa ser visto. Olha lá, e quando viram Jesus, eles viram Jesus, porque Jesus se deixou ser visto. Jesus, através dessas palavras, ele se deixa ser visto por você. Ele se deixa ser visto. Ele quer que você venha até ele, e ele te chama. Continuando, já em Mateus capítulo 14, se você desejar abrir sua Bíblia e conferir comigo, Mateus capítulo 14, versículo 27. Mateus 14, 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Então venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água,
e em direção a Jesus. Porém, entretanto, todavia, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, socorro! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Olha que interessante. Lembra que Jesus, sempre eu estou dizendo para você, disse Jesus: vinde a mim. Jesus, ele te chama. Vamos aprender logo após, daqui a pouco, que para exercer a fé precisamos também ter atitude. Para exercer a fé precisamos colocá-la em ação, porque a fé sem obras, a Bíblia diz, ela é morta. Então Jesus falou: Pedro, venha, pode vir. Você quer vir? Então venha. E olha, Pedro saiu do barco. Sabe o que o barco significa? O nosso mundo natural. Que o Senhor possa fazer você enxergar agora o sobrenatural de Deus. Observe que Pedro saiu do barco. Ele saiu do mundo natural. Porque sair de um barco e pisar em águas não é no natural. Pedro não estava agindo pelo que ele via, mas pelo que ele cria, pela fé. No momento que Pedro tira o pé do barco e o pé dele não afunda, o pé dele fica firme, e aí ele vem com o outro pé. A partir desse momento, Pedro já não vive mais o natural. Ele saiu do barco, ele saiu do seu mundo natural e começou a viver o que Deus tem para mim e para você, a viver o sobrenatural dele, porque é através do seu Espírito que ele fala conosco. Porém, saiu do barco isso e começou a andar em cima das águas. Olha que interessante. Logo após ele sair do barco, Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a viver o sobrenatural de Deus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Você deseja desfrutar do sobrenatural de Deus em sua vida? Primeiro ponto: saia do seu natural, saia do seu comodismo, larga toda a religiosidade, larga todo o seu achismo, toda a sua razão de ser, que você é o dono da razão. Larga o seu natural e venha a Jesus para viver o sobrenatural. E Pedro saiu do barco e ele ia em direção a Jesus. Não é para sair do barco à toa por sair, mas é com um objetivo: ir até Jesus. Precisamos ir até Jesus, porque em Jesus não há o vento. No meio de todos há o vento, as pessoas, mas em Jesus não. E Pedro foi até Jesus. Porém, Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele sentiu a força do vento. Olha onde está o problema. Nós somos formados por espírito primeiro, alma e corpo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Observe que Pedro, quando ele sentiu, quando fala sentiu, nós estamos falando de sentimento. Ou Pedro percebeu algo, mas algo que tocou nas suas emoções. Então nós estamos falando da alma. Pedro saiu do espírito. Sabe o que aconteceu com ele? Ele rebaixou. Ele deixou de viver no mundo espiritual
e passou a viver no mundo natural novamente. Só que ele já não estava no barco. O que aconteceu com ele? Olha para você ver. Quando ele começou a perceber o vento e ele começou a sentir, as suas emoções começou a borbulhar. As suas emoções começou a falar mais alto que a sua fé. E aí o que veio logo após? O medo. Sabe o que o medo faz? Neutraliza. O medo neutraliza todas as nossas ações. O medo neutraliza todas as nossas forças. O medo neutraliza a nossa capacidade de reação. O medo neutraliza a nossa fé. O medo, ele te deixa literalmente sem atitude. E em nome de Jesus, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o Senhor possa te curar, que o Senhor possa te trazer do mundo natural e te puxar e trazer para o mundo espiritual, que é mais real do que esse mundo natural. Saia do barco e viva o natural de Deus, mas não deixe o sentimento tomar conta de você, porque nessa caminhada em direção a Cristo, se você deixar o seu sentimento falar mais alto por causa dos ventos e as dificuldades, a sua fé vai se abalar e você, conforme Pedro, vai começar a afundar. Mas se isso acontecer na sua caminhada, não se preocupe. Sabe por quê? Jesus está ao seu lado. Clame por socorro, clame por ajuda, clame a Jesus, e Ele estenderá as suas mãos e te segurará. Ele vai te segurar pela mão, mas com Jesus, perecer você não perece, porque Ele está com você. Ele faz parte da sua vida, mas se você o chamar, se você ir até Ele. Então Pedro gritou por socorro, e imediatamente, instantaneamente, ao mesmo momento, Jesus estendeu sua mão. O Senhor não tardará por socorrer você. O Senhor não tardará por te ajudar. Ele está ao seu lado, mas o medo não deixa você enxergar. Os seus sentimentos impedem de você enxergar que o Senhor está bem ao seu lado. Agora o desejo dele é sair do lado e estar dentro de você. Basta você o convidar a falar: Jesus, eu te convido a fazer parte da minha vida, a ser Senhor da minha vida. Eu coloco diante de Ti todas as minhas emoções vulneráveis, todos os meus sentimentos ociosos, todas as minhas emoções, os meus medos, as depressões, as minhas angústias. Eu apresento diante do Senhor e te convido a curar o meu sentimento, e te convido a fazer morada no meu coração, na minha vida, em nome de Jesus. É isso, não é nada além disso. Pode passar. Então nós vamos perceber que o viver e o andar em fé precisam estar juntos. Precisamos viver em fé, mas precisamos também andar em fé. E qual a diferença disso? Estamos falando de fundamentos da fé. E qual a diferença disso? O viver tem a ver, sabe com o quê? Com a natureza. E nós temos duas naturezas. Temos a natureza humana e temos a natureza divina.
imagem e semelhança de Deus se nós tivermos a sua natureza. Não tem como nós termos a natureza humana, sermos egoístas e falarmos que somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus não é egoísta. Quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, ela não fala de contornos, ela não fala dessa expressão que nós temos, ela fala de caráter, ela fala de valores, porque Deus é espírito, Ele não é natural humano como carne e osso. Então, a imagem e semelhança de Deus é o seu caráter, é a sua personalidade, e assim nós precisamos viver. Precisamos mudar a nossa natureza, deixarmos de viver a natureza humana e procurarmos nos espelhar na natureza de Jesus Cristo, o natural dele, como que é o estilo de vida. Esse é o nosso desafio. Todos nós temos esse desafio de todos os dias crucificar o nosso eu, a nossa carne, e liberarmos o perdão, e demonstrarmos o amor, e nos prostrarmos diante do Senhor e apresentar nossa dependência a Ele todos os dias. Então, o viver tem a ver com a natureza. Precisamos mudar a nossa natureza. Uma lagarta, por exemplo, uma lagarta, ela muda a natureza dela. Ela passa por uma mudança completa de dentro de si e para fora. Acontece o que? A metamorfose, não é isso? É isso que Deus quer fazer. Só que a metamorfose de Deus, ela é diferente. Ela é a transformação da nossa mente. Transformai a vossa mente para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos passar por essa transformação. E a lagarta, depois de um tempo no casulo, ela rompe aquele casulo e de repente ela começa a voar. Ela mudou a sua natureza totalmente. E assim, conforme diz em Romanos capítulo 1, vamos ler comigo, versículo 17. Porque nele quem? Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então nós precisamos viver em fé. Não é algo como nós já dissemos anteriormente, eu preciso exercer minha fé, eu vou lá no meu quartinho de ferramentas, pego a chave e tento aplicar a fé naquele momento só que eu preciso. Não, a fé faz parte da sua vida, porque ela faz parte da sua natureza. E também o andar com Ele. O andar com Ele requer atitude. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você viver pelo que vê, sabe o que vai acontecer? As suas emoções estarão desestabilizadas. Se você viver pelo que você vê, a fé não vai fazer parte da sua vida, e as suas emoções, a sua alma estará comprometida. Como que está a sua alma agora? Como que está a sua alma, os seus sentimentos? Como que está a sua estrutura emocional? Como está? Está estável, alicerçada, firme? Ou ela está estável? Como estão as suas emoções? Precisamos aprender
a viver não pelo que nós vemos. Se as suas emoções têm estado instável, e isso passa, não é eterno para você, é porque você está vivendo pelo que você vê. Precisamos mudar nossa mente e passar a enxergar com os olhos da fé, não o que nós vemos no mundo natural. Precisamos sair do barco e pisar na água e começar a viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, saia do barco, saia desse meio de tudo que você vê e comece a andar pelo que você não vê. E você vai desfrutar do amor de Deus. Quando a fé vem do coração, primeiro nós cremos e depois nós vemos. O contrário é bagunça. Primeiro eu vejo, depois eu creio. Isso não é fé. A fé é primeiro eu creio, depois eu vejo. E pode ter certeza, nós cremos primeiro. Nós cremos que Deus, o poder do nome de Jesus, a doce presença do Espírito Santo vai tocar em várias famílias, e várias famílias estarão rendidas aos pés do Senhor, seja aqui conosco, seja no Porto, seja em outra cidade, mas várias famílias estarão rendidas aos pés de Jesus, e nós iremos ver isso. Mas antes de ver isso, hoje nós precisamos crer, e nós cremos que cumpre a palavra do Senhor em sua vida, que você e a sua casa servirá ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E para finalizar, quero dizer para você que com Jesus, a sua fé cresce, ela brota e gera vida e traz muitos frutos. Lembra nessa passagem da tempestade, que quando Jesus entrou no barco com Pedro, Pedro saiu do barco sozinho, mas quando Pedro voltou, já não voltou sozinho. Jesus voltou com Pedro, e no momento que os dois entraram no barco, o vento e a tempestade cessou. O Senhor não te chama para viver só querendo andar sobre as águas, não. Há momentos sim de exercermos a fé e andarmos sobre as águas, mas há também um momento de também exercermos a nossa responsabilidade. Temos responsabilidades e voltamos para o natural, voltamos para dentro do barco para cumprir as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Mas a diferença é que Jesus volta para o barco com você. Jesus volta para o barco conosco. Isso é a diferença. E na hora que ele entra no barco, a tempestade se acalma, porque você não estará mais sozinho, porque ele está com você. Então não queira viver só no barco. Saia do barco e viva o sobrenatural em direção a Jesus. Mas também não é só viver no sobrenatural, é preciso voltar para o barco, porque temos obrigações, responsabilidades. Mas volte com Jesus, de mãos dadas com Ele, e a tempestade e o vento não mais vai afetar você, porque Jesus está no barco. E a tempestade ataca as pessoas, gera medo e angústia, mas com Jesus não, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis e tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa semana, onde estamos aprendendo mais sobre como caminhar com o Senhor, como acreditar ao Senhor, como exercer a nossa fé, como sairmos do mundo natural, das nossas emoções, e mergulharmos a vivermos no mundo do sobrenatural.
no mundo onde nós estaremos com o Senhor e o Senhor conosco. Pai, que o Senhor possa abençoar cada casa, que o Senhor possa abençoar cada família. Deus, obrigado por essa semana tão maravilhosa, uma semana de tantos milagres, uma semana de tantas vitórias, uma semana de tantas bênçãos do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e cremos que esta semana não será diferente, que a alegria do Senhor, ó Pai, que o teu amor, ó Deus, tire todo medo de cada pessoa, arranca todo medo, toda insegurança, ó Deus, toda instabilidade, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam se sentir, ó Deus, confirmados, sólidos, segurando as mãos do Senhor. Pai, traz a paz do Senhor sobre cada vida, traz a paz do Senhor sobre cada família, e eu peço ao Senhor, Pai, que cada um que está nos ouvindo possa desfrutar do seu sobrenatural, mas que também, ó Deus, possa voltar para o barco, mas junto com o Senhor, viver o natural, mas com o Senhor, ao lado deles, ao nosso lado, em nome de Jesus. Que a tua graça, o teu amor e a tua paz esteja com cada um, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te transborda com a sua doce presença, a presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui trazendo o estudo às 20 horas a respeito do livro de Atos, o que é ser igreja. Eu te convido a participar conosco. Deus te abençoe, boa semana.